Fala, rapaz! Bom demais? Como que você está nessa manhã, tarde de terça-feira? Rapaz, é o seguinte, o Flamengo numa fase boa, ganhando todos os jogos, a gente tá tranquilo, mas o Flamengo não tem tranquilidade, né? E aí a gente chega nessa situação do Gabigol. O Gabigol sentou na graxa, galera. O homem foi pego no antidoping, que deu negativo, mas a gente tem notícias, informações sobre o caso do Gabigol. Então com vocês agora, o que a mídia, a imprensa paulista está falando sobre o Gabigol. Vamos pro vídeo. Vamos mudar de assunto, só do assunto sério, né? Qual o caso do Gabigol? Mas, irmão, olha, 18 minutos, pai. Se a punição do Gabigol for cumprida, vai demorar também para conquistar um título de novo, vai hein? Demorar. Porque o Gabigol teve todo um procedimento equivocado num exame antidoping de surpresa, feito com os jogadores do Flamengo, e ele atrasou o processo, ele não se comportou devidamente e achou que era brincadeira. Não sei se foi mal orientado ou se pensava que isso era uma coisa simples. Só que antidoping não é só do futebol. Todos os esportes têm esse controle e atletas passam por isso periodicamente. Eu sei e falo isso porque eu há 15 anos namoro um piloto de Stock Car e eu já vi inúmeras vezes ele fazer um teste, ser submetido ao teste. Não vi pessoalmente, mas sei que foi submetido. Isso acontece. E agora, o Gabigol tem essa pena declarada, foi julgado. Ele já estava esperando há um ano para resolver essa situação. Então, teoricamente, um ano já decorreu. Pegou uma pena de 2 anos e agora vai ter que cumprir mais um ano. Porém, cabe recurso no CAS, na FIFA. Quem vai explicar essa história toda, eu só dei um pequeno resumo aqui, é a nossa Tati Tavares. Tati, o dia tá terrível aqui. Como torcedora, estou num sofrimento infinito. Mas agora o assunto é sério, vamos falar de Gabigol. Esse sim tá com problemas. Para você, aquele bom dia, Tati. Bem-vindo à nossa casa nova. Oi, Renata, bom dia para você, Denilson. Olha, não tô rindo, antes que o Denilson fale aí que eu tô rindo. Minha estreia no estúdio novo, nesse estúdio moderno, esse cenário, era para falar de um assunto melhor, né, para o dia ser melhor para Renata também, mas o assunto é chato para os torcedores rubro-negros. O Gabigol, como você disse, Renata, está suspenso do futebol por 2 anos por conta, foi acusado aí de uma tentativa de fraude em um exame antidoping. Eu vou explicar um pouquinho dessa situação, porque isso começou no ano passado, no dia 8 de abril. Todos os jogadores do Flamengo foram submetidos a um exame surpresa no centro de treinamento do clube e realizaram esse exame antes do treinamento. O Gabigol foi o único jogador que fez o exame depois da atividade. Segundo os responsáveis ali pela coleta do exame, ele tratou toda a equipe muito mal e ficou muito incomodado também quando um oficial foi até o banheiro com ele para fazer ali a coleta do exame de urina. O Gabigol não gostou, inclusive entregou o vaso coletor aberto. Por conta disso, ele não seguiu as orientações e foi denunciado aí como tentativa de fraude. Bom destacar que o exame do Gabigol deu negativo, mas por conta de todas essas atitudes relatadas, isso se enquadra em fraude, né? Por isso que ele está respondendo pelo artigo 122 do Código Brasileiro de Dopagem. Falando um pouquinho da pena, e a Renata explicou rapidamente, mas eu vou me aprofundar um pouco mais nisso, porque ele tem essa suspensão de 2 anos, mas vai cumprir praticamente apenas 1 ano. Ele até abril de 2025 está proibido de jogar e também de treinar no Ninho do Urubu, de acessar as dependências do Flamengo, como por exemplo aqui na Gávea. Mas por quê? O exame demorou muito. Isso aconteceu em abril do ano passado e a denúncia só chegou em dezembro. Então isso seria uma redução de dano, o que eles chamam de atraso substancial. Então por isso ele praticamente já cumpriu 1 ano e faltaria mais 1 ano. Cabe recurso, né, à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo se pronunciou, disse que vai apoiar o jogador nesse próximo passo e o Gabigol também acredita que vai provar a sua inocência na instância superior. Mas, portanto, por enquanto, ele não pode frequentar o Ninho do Urubu, mas vai tentar um efeito suspensivo para ter condição de jogo. Vamos acompanhar muito mais do caso Gabigol na reportagem.
O episódio teve início no ano passado, no dia 8 de abril de 2023. Todos os jogadores do Flamengo foram submetidos a exames antidoping antes do treino. Diferente dos outros, Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame. Segundo os responsáveis, o jogador não se dirigiu a eles antes da atividade, tratou a equipe com desrespeito e não seguiu os procedimentos indicados. Pegou o vaso coletor sem avisar e ficou incomodado ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta. No final, o atacante rubro-negro entregou o vaso aberto, contrariando a orientação. Mesmo com o resultado negativo do exame, a atitude relatada se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E por isso, o jogador respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Teve início na semana passada e foi finalizado nesta segunda-feira pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. A sessão durou um pouco mais de 2 horas. 5 votos a 4 e Gabigol foi punido por 2 anos. Por previsão do regulamento, a pena começou a valer a partir do dia 8 de abril de 2023, ou seja, quando o exame foi feito. No momento, o jogador só vai poder voltar a atuar em abril de 2025. A suspensão cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte. A gente trata de uma situação onde existe uma dificuldade, pelo que a denúncia colocou, né, de que a pessoa fornecesse a coleta do material. Isso, que foi a denúncia do artigo 122, é algo que tem uma pena de até 4 anos. Mas também existem questões do lado da defesa, como a partir do momento que um oficial de doping pega sem estar lacrado ou estando aberto, ele valida esse processo. Basicamente, a punição é menor por conta do próprio tribunal, já que os procedimentos demoraram. Por exemplo, o caso aconteceu em abril do ano passado e a denúncia só chegou em dezembro, o que é chamado de atraso substancial. É muito questionável para os dois lados, por isso vem a questão dos 2 anos e também por isso vem a questão do retroativo de 1 ano. As pessoas têm que entender também que está tendo essa discussão dos dois lados, né? Está certo ou está errado já ter cumprido 1 ano. A questão do cumprir 1 ano, que vem, né, no artigo 63 para proteger o atleta, é porque não foi culpa dele a demora do processo. Gabriel está sendo representado pela equipe do advogado Bichara Neto, a mesma que defendeu Paolo Guerreiro nos tribunais da FIFA em 2017. O vice jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunche, também participou da defesa do atacante, que conta com imagens das câmeras de segurança do Ninho do Urubu. O Flamengo se pronunciou através de nota. O clube recebeu a notícia da suspensão com surpresa e afirmou que vai auxiliar o atleta na apresentação de recurso à Corte Arbitral do Esporte, uma vez que entende que não houve qualquer tipo de fraude, nem mesmo tentativa a justificar a punição aplicada. Logo depois foi a vez do camisa 10 se manifestar. Reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Já fui submetido a dezenas de testes, todos sempre negativos. Um dos argumentos da defesa do jogador diz que o atacante fez o exame de sangue, considerado o mais efetivo. Enquanto isso, Gabigol não pode trabalhar no Ninho do Urubu. Antes de ser julgado pelo CAS, advogados tentam um efeito suspensivo para dar condições de jogo ao atleta. O que mais chamou a atenção é que essa história foi ventilada, mas ela não teve um destaque na mídia. Ficou por isso mesmo, aí ninguém falou mais do caso. Agora, quando a punição e o julgamento aconteceram, veio o resultado e aí todo mundo, nossa, mas é o Gabigol. Gente, e agora? O Gabigol já emite um comunicado que vai ao CAS, que vai à FIFA para poder recorrer. E aí eu pergunto para você, Denilson, todo mundo que acompanha esporte de um modo em geral, não apenas o futebol, mas quem fala sobre todos os esportes sabe que o doping é algo muito sério, as regras são rigorosas e iguais para todo mundo e a maneira como se faz um exame, você já passou por exames várias vezes antidoping, você sabe o rigor que as autoridades, que aqueles que estão ali realizando o exame, eles imprimem. Então, nos surpreende, claro, porque foi uma pena
que ninguém esperava, ninguém se atentou que isso poderia acontecer de verdade. E agora, um dos principais jogadores do Flamengo e do Brasil pode ficar mais um ano afastado do futebol. Loirão, eu acho que ninguém se atentou porque o teste dele deu negativo. Obviamente, teria uma repercussão muito maior se tivesse o teste dado negativo. São duas situações. Positivo, né? Positivo, perdão. São duas situações. O futebol europeu e agora aqui no futebol brasileiro, os responsáveis pelo doping, na colheita do doping, eles chegam de surpresa no centro de treinamento. Antigamente, no meu momento de jogador jogando no Brasil, eram só durante os jogos. Tinha um sorteio durante os jogos, dois de cada time, né? Numa sala, monitorado pelos responsáveis pelo doping, você preenchia lá um papel, fazia o que tinha que fazer, devolvia o potezinho para os responsáveis. Agora, com essa surpresa no treinamento, você não sabe o dia que o cara vai chegar. Então, justamente para pegar o jogador de surpresa. O que eu tenho acompanhado e visto, o que incomodou, além da falta de humildade, se pode dizer assim, do Gabigol com os membros das pessoas responsáveis ali pela colheita, ele não cumpriu com o que você falou. Pela coleta, né? Pela coleta. Ele não cumpriu com a regra, com o regulamento que tem que ser feito, até dentro dessa seriedade que você falou. Por isso veio a denúncia e ele acabou sendo punido aí com 2 anos, né? Já se passaram 1 ano e aí a FIFA agora tentar recorrer e de repente cair por terra essa punição de mais 1 ano aí que ele tem sem jogar. Tem que ver se vale a pena recorrer, porque na FIFA é diferente. Eles vão analisar o processo, vão perceber quais foram os passos do Gabigol nesse exame e eu não sei se vai ter muita escapatória para ele, não é? Agora, vamos aguardar. Então, rapaz, é isso. O Gabigol vai passar por esse julgamento. A gente espera que ele saia, que ele consiga ser absolvido de todas as acusações, que ele consiga voltar para o Flamengo. Mas e você? Tá confiante que o Gabigol vai conseguir ser absolvido? Comenta aqui. Curte nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, cara, se inscreve aí, pô. Vamos crescer essa família. Todos vocês que são inscritos, muito obrigado por todos que estão participando desse nosso sonho de crescer o nosso canal. Muito obrigado. Meu nome é Diego Amorim. Valeu, falou!